Retomando aqui na segunda parte do vídeo, questão número 1 da página 147. Bora lá. Uma peça de metal M está em repouso e apoiada sobre uma superfície horizontal H. Se ela está em repouso, ela está em equilíbrio. Então, quer dizer que se um corpo está em equilíbrio, ele está em repouso? Errado. Quando ele está em repouso, ele necessariamente está em equilíbrio. Só que equilíbrio, existem dois tipos de equilíbrio. O estático, que é o em repouso, e o dinâmico, que é movimento retilíneo uniforme. Então, repouso é equilíbrio, mas não necessariamente equilíbrio é repouso. Existem dois tipos de equilíbrio, ok? Então, bora lá. Qual é o grande detalhe do equilíbrio? Todo corpo em equilíbrio está com força resultante igual a 0 newtons. Aquele rabisco ali é só newtons, tá bom? Então, bora lá. Sabe-se que seu peso é P e a força aplicada pela superfície na peça é F. Dá um pause. Força aplicada pela superfície na peça. Isso se chama normal. Essa força F aqui que ele desenhou nada mais é do que a normal. Ok? Então, continuando. Com base nesses dados, identifique como verdadeiro ou falso as afirmações a seguir. Peso e normal, peso e F, que é a normal, podem ser considerados como par de forças ação e reação. Errado. Peso e normal nunca são ação e reação. Por quê? Ação e reação são duas forças de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Peso e normal satisfaz isso? Satisfaz. Só que não é só isso necessário para eu determinar se duas forças são ação e reação. Elas têm que literalmente um ser consequência do outro e por isso elas devem agir em corpos diferentes. Por exemplo, se eu dou um murro na parede, minha mão faz uma força na parede. É uma força que agiu na parede. Qual é a reação disso? A parede bater na minha mão. Onde vai acontecer essa segunda força? Na minha mão. Veja, ação e reação. A minha mão fez uma força na parede e a parede fez uma força na minha mão. Toda ação e reação, todo par de ação e reação age em objetos, em corpos distintos. Se agirem no mesmo corpo, a gente já sabe que não é ação e reação, por mais que pareça. Tudo bem? Peso e normal não são. Elas sempre agem no mesmo corpo e não tem como peso, ação e reação agirem no mesmo corpo. Tá bom? Então, errado. Somente se a superfície H for perfeitamente lisa, será possível considerar peso e normal como um par de forças de ação e reação. Errado. Não existe nenhuma situação que permita considerar que eles são ação e reação, ok? Se peso e normal, peso e F, que é a força normal, não podem ser considerados um par de força ação e reação, nesse caso específico, as forças que agem na peça M são a força peso, exercida pela Terra, e a normal, exercida pela superfície. Perfeito, é isso mesmo. Se a peça está em repouso, as forças peso e normal se anulam. Sim, elas se anulam. Ele não falou ação e reação, só falou que se anulam. Quer dizer o quê? Que elas ao se somarem dão 0. Perfeito. Inclusive, como ação e reação não podem agir no mesmo corpo, ação e reação nunca podem se anular. Tá bom? Como elas se anulam ali naquele caso, isso comprova mais uma vez que eles não são ação e reação. Então isso aqui está certo. Tá? Então, bora lá. Questão número 3. Sobre a superfície horizontal plana e lisa foram colocados dois corpos. Um corpo de peso 2 kg e um corpo de peso 3 kg, sendo empurrados por uma força de 5 newtons. Conforme mostra a figura, qual será a intensidade da força de contato entre os blocos? Como é que a gente faz isso? Eu já expliquei. Você tem que pegar os corpos e separar para analisar separadamente. São 3 passos. Primeiro, desenhe as forças. Segundo, escreva as equações de equilíbrio. Terceiro, resolva. Então, bora lá. Primeiro passo, desenhe todas as forças. Então, vou desenhar primeiro o bloquinho 1, depois o bloquinho 2. Bloquinho 1, bloquinho 2. Vou apagar esse 1 gigante aqui que era... Agora a gente está na questão 3. Tá? E bora fazer as forças de outra cor. Bem, os dois têm peso, certo?
Questão vacilou do livro de novo por ter faltado de novo o dado da gravidade. Não esqueçam, numa prova minha eu esqueci a gravidade, a questão é anulada, tá? É como vestibular, tem que ser dado no enunciado, tá bom? Então, qual é a massa do primeiro corpo? 2 kg. Opa. Tá, vai ficar ali marcado mesmo. Se eu apagar, vai apagar tudo. Então, olha só. Massa do primeiro corpo, 2 kg. Qual é o seu peso, então? Lembra, peso é massa vezes gravidade. Se a gente está considerando na questão que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, se a massa é 2, o seu peso vai dar 2 vezes 10? 20 newtons. Então, o peso do primeiro bloquinho é 20 newtons. E o do segundo bloquinho, como a massa é 3 kg, o seu peso vai dar 30 newtons. Tá? Como ambos estão em cima de uma superfície, ambos vão ter uma normal. E como ambos não descem nem sobem, não afundam e nem voam, então é porque eles se anulam na direção vertical. Se ele nem sobe nem desce, é porque a força resultante naquela direção vale 0. Então uma tem que ser igual a outra, para que somadas deem 0. Afinal, não tem nenhuma outra força para eu poder dizer que o peso não é igual ao normal. Lembrando, quando eu fui falar sobre normal, eu falei que peso e normal se anulam quando a superfície é horizontal e só tem as duas forças. Se tiver uma terceira força nessa mesma vertical, ela vai impedir que essas duas se anulem, mas vai fazer com que a soma de tudo seja igual a 0, ok? Então, a normal e o peso, por serem iguais, vai valer 20 a normal nesse caso e 30 neste, tá? Quais são as outras forças aqui na minha questão? Número 1, bloco número 1, existe a força de 5 newtons que estava no enunciado. E esse bloco número 1, por sofrer essa força de 5 newtons, ele é empurrado e bate no bloco 2, empurrando ele para frente com uma segunda força, que eu não sei quanto vale, mas eu sei que não é igual a 5 newtons. Porque se um bloco recebe uma força de 5 newtons, ele não vai passar para frente os mesmos 5 newtons. Ele vai dissipar um pouco dessa força nele e passar só uma parte dessa força para o próximo. Ou seja, a força que o bloco 1 empurra o bloco 2 é menor do que 5 newtons. Mas é quanto? Não sabemos ainda. Tá? E se o bloco 1 empurra o bloco 2, por reação, o bloco 2 empurra o bloco 1 com a mesma força em módulo, mas sentido oposto, porque são um par de forças, ação e reação. O bloco 2 foi empurrado para frente. Tem alguma coisa atrapalhando ele andar? Alguém empurrando ele para trás? Não, não tem ninguém empurrando ele para trás, tudo bem? Logo, não tem nenhuma força aqui empurrando ele para trás. Professor, o bloco 2 então vai ter só essas 3 forças? Não vai ter ninguém empurrando ele para trás? É isso mesmo, não está errado, está perfeito. Porque a gente considerou a superfície lisa. Se ela é lisa, não tem força atrapalhando o bloquinho a se mover. E por a gente também desconsiderar a resistência do ar, quando o bloco começa a andar, o vento também não vai atrapalhar ele a andar. Estamos considerando assim, ok? Então, primeiro passo da questão está feito. Desenhe as forças. Professor, mas você demorou demais. Mas é porque eu estou explicando bastante, falando bastante. E eu estou tentando ir o mais rápido possível, tanto que minha voz até me junta as frases de tão rápido que eu tento ir às vezes, tá bom? Então, primeira etapa foi feita, desenhei as forças. Segunda etapa, escreva as equações. Que equação? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos fazer isso para o bloco 1 e para o bloco 2. Então, bora lá, bloco 1, qual é a força resultante? Como esses daqui se anularam, só sobrou isso e isso. Como esse bloco vai se mover para a direita, vou considerar que a força resultante... Não vou considerar não, vou concluir então que a força resultante vai ser para a direita. Então como é que eu vou calcular a força resultante aqui? Força resultante é a soma das forças. Como só tem 5 newtons e F, força resultante eu vou considerar aquilo que está na direção dela menos o que está no sentido contrário. Logo vai ser 5 newtons menos F. Já que a força resultante tem que estar para a direita, senão o bloco não iria para a direita. Então, força resultante no bloco 1 é 5 menos F. E no bloco 2, se eu tinha 3 forças e 2 se anularam, só sobrou uma terceira, não é? Ela é a força resultante do bloco 2. Força resultante no bloco 2 é a própria força F. Pronto, já escrevi
quais são os vetores que tem que somar ou subtrair os seus módulos para encontrar a força resultante. Agora bora igualar com a massa vezes a aceleração. Bloco 1, qual é a sua massa? 2 kg. Então massa 2 vezes a aceleração, que eu não sei quanto vale. Força resultante no bloco 2, qual é a sua massa? 3 kg. Então essa força F, que é a sua força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? A aceleração dos dois blocos é o mesmo? É a mesma? É a mesma aceleração, porque os dois blocos vão, se estavam em repouso juntos e vão continuar em movimento juntos, eles vão, portanto, variar a mesma velocidade no mesmo tempo e ter, portanto, a mesma aceleração, mesma velocidade, tudo igual. Esses blocos A e B andam juntos e por isso as acelerações são iguais. Ok, agora eu tenho duas equações com duas variáveis. O que eu faço agora? O terceiro passo. Primeiro, desenhe as forças. Segundo, escreva as equações. Terceiro, resolva as equações. Como é que eu resolvo uma equação que tem duas equações? Como é que eu resolvo um sistema em que eu tenho duas equações e duas variáveis? Basta resolver esse sistema isolando uma variável numa equação e substituindo a outra? Sim, isso é uma forma de se fazer, mas não é o mais prático nessas questões de física. Normalmente é apenas somar as equações. Então vamos apenas somar elas. Na hora que eu somar, vocês vão ver que esse F e menos F vão se anular. E vai ficar o quê? Do lado esquerdo das equações vai ficar 5. É igual a, do lado direito, ao somar isso vai dar 5 vezes A. Quanto é 2 abacaxis mais 3 abacaxis? 5 abacaxis. Tudo bem? Por isso que 2A mais 3A deu 5A. E o A vai dar quanto? 1. Porque 5 dividido por 5 dá 1. Unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, isso é a aceleração do meu conjunto. Ah, e qual é a força de contato entre os blocos? Como é que você resolve um sistema? Encontrou um resultado? Substitui de novo no sistema para encontrar o segundo resultado. Primeiro é esse. Na hora que eu pegar, por exemplo, essa equação daqui, ó, vou colocar aqui. F é igual a 3 vezes A, só que o A vale 1. Então, a força F deu 3 newtons. Isso é exatamente o gabarito da questão. Tá bom? Então, de acordo com o tempo aqui, bora para essa última questãozinha aqui rapidinho. Em uma embalagem de cabos e fios, o fabricante registra que eles suportam cargas com massa de até 100 kg no máximo. Ok? Então, olha só, ele está falando que se eu prendesse ele no teto e pendurasse um bloco, ele aguentaria um bloco com uma massa de no máximo quanto? 100 kg. Se eu colocasse 101 kg aqui para pendurar nessa corda, o que ia acontecer? Ele ia arrebentar. Arrebentar. Portanto, vamos continuar a questão. Olha só. Para valores superiores a risco de ruptura, diante disso, represente as forças que agem num corpo em repouso suspenso por esse fio na Terra. Então aqui, ó, eu já fiz o desenho. Está aqui o bloco suspenso pela corda. Quais são as forças que agem sobre ele durante esse momento? Ele tem peso para baixo. Se considerarmos na questão a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o peso que está puxando ele para baixo? 100, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10, vai dar 1000 newtons. Então, esse corpo de massa 100 kg possui um peso de 1000 newtons. Como ele está em repouso, pendurado pela corda, é porque a força resultante que está acontecendo sobre ele vale 0. Como só tem mais uma força agindo sobre ele, que se chama tração puxando ele para cima, essa tração tem que ter exatamente o valor necessário para conseguir cancelar com o peso. Portanto, essa tração vai ter que ter um valor de 1000 newtons. Lembrando, tração, assim como normal, não tem fórmula. Ela é o valor necessário para equilibrar o corpo. E para o corpo ficar equilibrado, precisava de uma força de 1000 newtons para cima. Então, esse seria o valor que a tração teria. Tudo bem? E é exatamente o valor máximo que a corda suporta. Porque se ela só suporta um corpo de 100 kg, ela só suporta realizar uma tração de 1000 newtons. Ok? Qualquer tração acima disso, a corda arrebenta. Letra A. Represente as forças que agem no corpo em repouso suspenso por esse fio. Está feito. Letra B. Calcule a força máxima suportada por esse fio na Terra. Bem,
1000 newtons, a gente fez esse cálculo para a Terra. Calcule a força máxima suportada por esse fio na Lua. Esse fio na Lua vai ficar mais fraco ou mais forte? Ou não vai ter diferença? Ele não vai ter diferença, tudo bem? Como ele não tem diferença, ele vai suportar os mesmos 1000 newtons, não vai mudar. Olha o gabarito da questão. 1000 newtons, letra B e C. A corda não é porque foi daqui para Marte, Júpiter, que vai mudar a força dela. Não, ela aguenta o mesmo tanto, ela aguenta 1000 newtons, ok? Só que, como lá na Lua as coisas ficam mais leves, então para gerar esses mesmos 1000 newtons, é preciso uma massa bem maior, ok? Então bora lá. Calcule a maior massa suportada por esse fio na Lua. Lembrando, ele deu na letra C a gravidade da Lua, ok? Então olha só, eu não sei quanto vale essa massa agora, uma massa M, tudo bem? Eu estou na Lua agora, eu estou na Lua. A corda vai suportar a mesma coisa ainda, 1000 newtons. Qual é a massa lá na Lua que vai gerar um peso de 1000 newtons para forçar a corda a quase arrebentar? Você tem que pensar que se peso é massa vezes gravidade, eu quero que ele gere um peso de 1000 newtons, qual deve ser a massa do corpo? Sabendo que a gravidade vale, a gente está na Lua, hein? Gravidade vai valer 1,5. 1000 dividido por 1,5 vai dar 666,66666 quilogramas, o que dá aproximadamente a resposta da questão, 667 quilogramas. Tudo bem? Isso é a massa necessária lá na Lua para fazer a corda arrebentar, ou seja, a massa necessária lá na Lua para gerar um peso de 1000 newtons, que é a força máxima que a corda suporta. Claro para todo mundo? Então tá aqui finalizado o dever de casa. Qualquer dúvida mais, venham no plantão para tirar a dúvida.